capítulo 10, versículo 11. Eis o que diz o nosso Salvador, palavras de Jesus Cristo. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Senhor Deus, abençoa a exposição da tua palavra. Nos ilumina com teu Espírito, no nome de Jesus. Amém. E amém. Irmãos, a morte salvadora de Cristo, ela está bem no centro das grandes doutrinas da graça. Na verdade, Cristo crucificado é o centro e o coração do próprio Evangelho. Mas sobre isso há algumas importantes perguntas a serem respondidas. O que Jesus realizou com a sua morte, irmãos? Ele morreu por todos e assim tornou a salvação de todas as pessoas do mundo possível? Ou ele morreu por alguns a quem assegurou definitivamente a salvação? Ele apenas tornou a redenção possível? Ou ele conquistou a redenção através da cruz? Jesus morreu por todas as pessoas do mundo, inclusive as que irão perecer? Ou ele morreu por aqueles que realmente crerão e estarão com ele nos céus? Nós entramos hoje na terceira das 5 doutrinas da graça, seguindo o acróstico Tulip, naquela que é conhecida como expiação limitada. Muitos teólogos creem que essa é uma expressão infeliz, porque pode sugerir que a morte de Cristo teve um valor insuficiente para salvar todas as pessoas do mundo. Só que não é isso que nós acreditamos, queridos. Nós cremos que sim, a morte de Cristo teve valor infinito e, portanto, poderia salvar as pessoas de todas as épocas do mundo, todas elas sem exceção, se esta fosse a intenção de Deus. Mas nós cremos também que não é isso o que acontece. Por expiação limitada, nós confessamos que a morte sacrificial de Jesus Cristo na cruz está limitada ou restrita, designada a um certo grupo de pessoas, os eleitos de Deus. Cristo não morreu, queridos, para possibilitar, tornar possível a salvação de toda a humanidade. Ele morreu para assegurar e comprar a salvação daqueles que lhe foram dados pelo Pai. Nenhuma gota do seu sangue precioso foi derramado em vão, porque Cristo garantiu a salvação do seu povo através de sua morte. Nós vamos meditar hoje, irmãos, nessa doutrina, a doutrina da expiação limitada. E vamos partir de uma pergunta muito importante: por quem Cristo morreu? E nada melhor do que recorrermos às palavras do próprio Salvador para respondermos esta questão. É o que nós vamos fazer através de algumas passagens do Evangelho segundo João. E como ponto de partida, do capítulo 10, do verso 11, por quem Cristo morreu, o Salvador responde: pelas suas ovelhas. Em seu Evangelho, irmãos, o apóstolo João registrou cuidadosamente o ensino de Cristo sobre a soberania de Deus na salvação. Mais especificamente, sobre a morte salvadora de Jesus em favor dos eleitos do Pai. E para compreendermos essa doutrina, nós vamos partir das palavras de Jesus aqui. A partir do verso 11 ao 13, acompanhe comigo com atenção o que diz o Senhor Jesus. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. O verso 11 apresenta uma das 7 declarações ao longo do Evangelho: eu sou. Que o Senhor Jesus Cristo faz para destacar sua divindade, para revelar quem Ele é e o que veio fazer
entre nós. E aqui ele se apresenta como o bom pastor. E é curioso, pois na Bíblia, o pastor simbolizava o fiel homem de Deus. E Jesus, de forma muito sincera e estratégica, ele saca essa figura para descrever o seu papel. Ele não é, queridos, como o pastor mercenário que se interessa apenas pelo dinheiro, mas não pelo bem-estar do rebanho. Ele não é como os falsos pastores que servem bem apenas quando as coisas estão seguras, mas fogem quando o perigo bate à porta. Pelo contrário, ele é um pastor tão bom que não perde nenhuma de suas ovelhas. Nenhuma das ovelhas que foram confiadas a ele pelo Pai se perderão. Ele é um pastor tão bom que todas elas serão mantidas no aprisco. E é especificamente o verso 11 que faz do bom pastor verdadeiramente bom. Ele diz, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Essa é uma linguagem sacrificial, irmãos. Jesus aqui se refere especificamente à sua morte sacrificial ou expiatória na cruz do Calvário. No entanto, note que essa morte é em favor de suas ovelhas. E você me pergunta, quem são essas, João? Quem são, afinal de contas, as ovelhas de Cristo? São aqueles que lhe foram dados pelo Pai, sobre quem Jesus vai falar diversas vezes ao longo do Evangelho de João. Mais à frente, versículos 26 e 27 deste mesmo capítulo, volte os seus olhos para ele. Diz o seguinte: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ao longo de seu ministério, Jesus encontrou muita resistência da parte dos judeus. A pergunta a ser feita, queridos, é: como explicar a dureza de coração de tantos de seus ouvintes? E Jesus dá a resposta aqui: porque não eram suas ovelhas. E uma vez que não pertenciam ao seu rebanho, não lhes foi dado o dom de crer no Evangelho de Jesus Cristo. Por outro lado, Jesus conhece as suas ovelhas. E conhecer aqui, irmãos, remete a um conhecimento íntimo, amoroso, fruto de uma relação verdadeira e não a um conhecimento meramente intelectual. O que Jesus está dizendo é que o bom pastor conhece profundamente cada uma das suas ovelhas, cada uma das ovelhas de seu rebanho. Elas podem ter pelos e marcas diferentes, podem andar em ritmos diferentes, elas podem ter pesos diferentes, mas o pastor não as confunde, nem as esquece, mesmo quando estão misturadas com outros rebanhos. Ele chama cada uma delas pelo seu nome e elas, por sua vez, reconhecem a sua voz e atendem ao seu chamado. Mas e o que mais esse bom pastor faz pelas ovelhas? Versos 28 a 30. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Em favor das suas ovelhas e delas somente, meus irmãos, Jesus Cristo, por sua obra, concede vida eterna. Trata-se de uma bênção particular, reservada não a todo mundo, não a todas as pessoas sem exceção, mas para aqueles que são conhecidos e amados pelo bom pastor. Foi em favor destes que o perfeito Salvador ofereceu a vida. Foi por amor às ovelhas de seu aprisco que o Cordeiro de Deus rumou ao matador. E na condição de substituto e redentor dos que lhe foram dados pelo Pai, ele assegura eterna salvação. Ele diz, jamais perecerão. E uma vez que suas ovelhas foram compradas a preço de sangue, elas tornam-se de sua posse e propriedade exclusiva. Ninguém as arrebatará, as tomará de minhas mãos. No entanto, a salvação de suas ovelhas não é apenas um desejo do filho, mas também do pai.
Como nós vamos ver no próximo texto, toda a divindade está perfeitamente alinhada no plano da salvação. Foi o Pai quem, desde toda a eternidade, como ouvimos no último sermão, escolheu pecadores por graça e deu ao Filho um povo como sua propriedade. E aqui aprendemos que o Pai também está ativamente envolvido na obra de salvar e preservar as ovelhas do seu Filho de Cristo. Porque Jesus diz: eu e o Pai somos um. E para nós evitarmos cair em uma grave heresia, irmãos, Jesus não está dizendo aqui, note, ele não está dizendo que o Filho e o Pai são a mesma pessoa. Isso fica claro porque há uma distinção na língua original, no grego aqui, no pronome que é usado. Eles não são a mesma pessoa. Afirmar isso é heresia. O que Jesus está dizendo, por outro lado, é que o Filho e o Pai estão em harmonia, em unidade perfeita quanto ao propósito da salvação. O Filho, portanto, trabalhando em perfeita unidade com o Pai, morreu pelas suas ovelhas, que foram dadas pelo Pai, e somente a elas ele concede vida eterna. Por quem Cristo morreu, irmão? Segundo Jesus em João capítulo 10, foi por suas ovelhas. Agora eu convido você, volte alguns capítulos atrás, João capítulo 6, versos 37 e 39. 37 a 39. Por quem Jesus Cristo morreu? Mais uma vez o Salvador responde essa pergunta dizendo: por todo aquele que o Pai me dá. Por todo aquele que o Pai me dá. Mesmo depois de multiplicar pães e peixes, João nos revela aqui que os judeus permaneceram resistentes a Jesus e não receberam suas palavras. Ainda que ele tenha afirmado: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca mais terá fome, aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Ainda assim os judeus rejeitaram suas palavras. Por qual razão? No capítulo 10, como vimos, Jesus explicou: vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Sua resposta aqui vai na mesma linha. Verso de número 37. Todo aquele, note, preste atenção no texto, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Para ser salvo, o pecador precisa ir a Cristo com fé. Mas nós sabemos a partir do próprio Evangelho de João e pela experiência que nem todos os pecadores vão a ele em busca de salvação. Mas afinal de contas, quem vai, irmãos? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Perceba que a linguagem é puramente pessoal, porque quem está falando aqui é o bom pastor, que conhece pessoalmente, profundamente, cada uma de suas ovelhas. E estas, ou a estas, que foram dadas pelo Pai, também será concedido, irmãos, o dom da fé. E a estas somente. Nenhum dos eleitos dados pelo Pai vai deixar de atender o chamado do Filho, vai deixar de responder ao chamado do Evangelho. Todos estes, sem exceção alguma, irão aos braços de Cristo em busca de salvação. Todos os que foram dados pelo Pai se achegarão a Cristo. E como Jesus irá reagir? Ele diz: e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Outras versões traduzem assim: eu jamais rejeitarei. O que significa isso, irmãos? Jesus não perde nenhum dos seus eleitos. Ele não solta, não se esquece, nem abandona um só sequer do seu povo. Porque aqueles que vão a ele pela fé não estão mais ameaçados pelo poder de Satanás, pela condenação do pecado, porque o Salvador poderoso os mantém seguros em si e nunca, jamais os lança fora. E ele oferece razões para isso.
versos 38 e 39. Porque eu desci do céu, não para fazer minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Como na última passagem, em João 10, nós podemos perceber que há uma harmonia e uma cooperação perfeita entre as pessoas da Trindade. Eles estão unidos quanto à questão da salvação dos pecadores. Essa missão de nos salvar nasce no coração do Pai, que envia o seu Filho para executá-la. O Pai escolheu os eleitos e os deu ao Filho para que Jesus assegurasse não a salvação do mundo inteiro, mas deles, dos que lhe foram dados. Jesus recebeu uma ordem simples e clara: não perca nenhum deles, salve todos os que lhe confiei, guarde-os até o dia final. E foi exatamente o que Jesus o fez. Do contrário, meus queridos, o Salvador seria acusado do que jamais poderia fazer: desobedecer o seu Pai. E é o que o arminianismo parece ensinar. Primeiro, há uma aparente falta de acordo entre as pessoas da Trindade sobre quem deve ser salvo. Eles afirmam que Deus escolheu alguns pecadores porque preveu que no futuro iriam crer no Evangelho. Mas dizem também que Jesus morreu para salvar todas as pessoas. Então não há acordo entre o Pai e o Filho, diferente do que está sendo ensinado aqui no texto bíblico. Sem contar que, segundo eles, haverão pessoas no inferno por quem Jesus morreu, mas que se recusaram a crer nele, quando a ordem que Jesus recebeu foi: não perca nenhum sequer. Não é o que cremos, queridos. Nós cremos que cada membro da divindade, as três pessoas da Trindade, elas têm uma mesma agenda quanto à salvação dos pecadores. O Pai soberanamente escolheu alguns pecadores por pura graça. Ele deu esses pecadores ao Filho para serem salvos e remidos por ele. Cristo entregou-se na cruz e morreu pelos pecados destes, que são exatamente sobre quem o Espírito Santo atua, através da pregação do Evangelho, para regenerá-los e trazê-los à fé. E uma coisa, queridos, não haverá, lembre-se disso, não haverá uma só pessoa no inferno por quem Jesus Cristo morreu. Uma só. Porque ele prometeu ao Pai que ele ia salvar todos os que recebeu e ressuscitá-los naquele dia. E é o que o Salvador bendito o fará. Por quem Cristo morreu, irmãos? Segundo Jesus, em João 10, foi por suas ovelhas. Em João 6, foi pelos que o Pai o deu. Eu quero convidá-lo agora, alguns capítulos à frente, em João, capítulo de número 17. João, capítulo de número 17. Essa porção é conhecida como a oração sacerdotal de Jesus. Suas palavras aqui foram registradas momentos antes de sua prisão e morte na cruz. E na condição de sumo sacerdote, Jesus Cristo agora intercede. Mas por quem ele intercede? Por todas as pessoas do mundo? Pela raça humana inteira? Ou pelos que lhe pertencem? Eis o que diz o texto sagrado, versículos 1 e 2. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Pelo que percebemos aqui, tanto o Pai como o Filho estão comprometidos em glorificar um ao outro. Mas é no verso 10 que encontramos como isso se daria. Segundo ele, o Filho recebeu do Pai autoridade sobre toda a humanidade. Para que propósito? Salvar toda a humanidade?
Não é o que Jesus parece dizer. Não, para conceder vida eterna a todos os que recebeu do Pai. E quem são esses, queridos? São os mesmos sobre quem ouvimos no capítulo 10, são suas ovelhas, são os eleitos de Deus no capítulo 6. E para estes somente, Jesus Cristo, por seu poder e sua obra, concede vida eterna, que no verso 3 desse mesmo capítulo é o pleno conhecimento de Deus e a comunhão perfeita com Ele. Mais à frente, em sua oração, versículo 6, Jesus diz: manifestei o teu nome, perceba, aos homens que me deste do mundo. Tu os confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. O que fica claro aqui é a intenção de Jesus de revelar o Pai e o seu evangelho, não a todas as pessoas, mas a um grupo específico tirado do mundo. E esse grupo específico, ele ia receber o evangelho e ele ia guardar as palavras de Deus. A declaração de Jesus no verso 9 parece ainda mais surpreendente. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são Deus. Não pelo mundo, mas pelos que tu me deste. Ele não pede por todo mundo, irmãos, porque o Pai não escolheu todo mundo. E porque todo mundo não será salvo. Ele intercede em favor daqueles que o Pai o deu, porque diz o texto, são Deus, pertencem ao Pai. Foram escolhidos por graça soberana e serão alvos da obra salvadora de Cristo Jesus. Eu quero que você entenda que existe uma harmonia entre a oração do sumo sacerdote e o sacrifício que é oferecido por ele. Essas duas coisas não podem estar desalinhadas. No Antigo Testamento, por exemplo, depois de abater o animal do sacrifício, Arão, que era o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos como representante do povo de Deus. E ele trazia os nomes das tribos de Israel gravados no peitoral que ele vestia. E era em favor daqueles que ele comparecia diante de Deus. Da mesma forma, meus irmãos, o perfeito sumo sacerdote aqui em João 17, que está se preparando para entrar na presença de Deus e oferecer o sacrifício perfeito, ele intercede aqui, antes de oferecer o sacrifício, somente por aqueles que recebeu do Pai. E é em favor destes, cujos nomes estão escritos em seu coração, que ele oferecerá o perfeito sacrifício ao Deus Santo. E é por estes também que Jesus Cristo continua intercedendo hoje. No entanto, a pergunta permanece, talvez. O que Deus Pai pretendia fazer ao enviar o seu Filho para morrer por nós? E Jesus cumpriu o que se pretendia? Ele veio apenas para tornar possível a salvação de todas as pessoas do mundo, ou para assegurar, de fato, a salvação de seu povo? Os termos da Bíblia, que são usados para descrever a obra de Cristo, defendem a segunda alternativa. O primeiro termo é redenção. O apóstolo Pedro escreveu o seguinte em sua carta. Perceba, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos, mas pelo precioso sangue de Cristo. Aos Gálatas, Paulo escreveu, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. O apóstolo João, na visão do Apocalipse, registrou, com teu sangue, compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Redenção é um termo comercial, irmãos. No mundo antigo era usado frequentemente no comércio de escravos. Pagando o preço do resgate, você podia libertar um escravo de sua escravidão. E é exatamente o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Ele nos redimiu.
O segundo termo é propiciação. No capítulo 3 de Romanos, o apóstolo Paulo escreveu: Deus ofereceu a Jesus Cristo como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue. Propiciação é um termo religioso que significa desviar a ira, afastar a ira, especificamente a ira de Deus. A propiciação pressupõe que Deus está irado contra os nossos pecados, mas que Ele aceita um sacrifício substitutivo para desviar a sua ira. Foi o que Cristo ofereceu por nós na cruz do Calvário. O terceiro termo é reconciliação. Mais uma vez o apóstolo Paulo disse em sua carta aos Romanos: quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho. Reconciliar significa estabelecer a paz entre duas partes que estão em conflito. E nós sabemos bem, irmãos, que com exceção de Jesus, todos nascemos em inimizade com Deus. Mas Cristo Jesus restabelece a paz entre Deus e o seu povo eleito. E por fim, temos o termo expiação. O autor aos Hebreus escreveu que era necessário que Jesus se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel em relação a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. O que Hebreus está dizendo é que Cristo cumpriu a religião sacrificial do Antigo Testamento. Todos os sacrifícios do passado apontavam para o sacrifício final de Jesus Cristo. E ao morrer, Jesus expiou os nossos pecados. Que significa, Ele os cancelou. Ele satisfez a justiça de Deus. E quando juntamos todos esses termos, meus irmãos, nós chegamos à conclusão de que Jesus não veio para possibilitar a salvação, mas veio para garantir a salvação de seu povo. Ele não apenas tornou a redenção possível, Ele de fato nos redimiu do cativeiro do pecado. Ele não apenas tornou a propiciação possível, Ele realmente desviou a ira de Deus de cima de seu povo. Jesus não veio para apenas possibilitar a reconciliação, mas sim para definitivamente, de uma vez por todas, reconciliar com Deus todos os que foram dados a Cristo. Jesus não morreu para tornar a expiação possível, mas na cruz do Calvário, Ele expiou os nossos pecados e satisfez a justiça de Deus contra quem pecamos. É por isso, meus queridos, que o profeta Isaías declarou, lá no Antigo Testamento, se referindo ao Salvador: Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Meus irmãos, Cristo não é um salvador incompetente. Cristo não é um salvador pela metade. Ele não pode ser frustrado por nada, nem ninguém, mas Cristo é o campeão da nossa salvação. Isso significa que Ele foi enviado por Deus, irmãos, para morrer pelos pecados de seu povo. E Ele o fez perfeitamente. Ele cumpriu toda a obra. Ele atendeu todas as exigências de Deus. E de uma vez por todas, Ele não só tornou possível a nossa salvação, Ele a garantiu, Ele a consumou. A salvação do seu povo amado, da sua igreja, dos eleitos de Deus. E talvez você esteja pensando, mas enquanto a passagem, João, como eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ou a famosa passagem de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você precisa entender, querido, que essa palavra grega para mundo, cosmos, ela é usada de 10 formas diferentes no Evangelho de João. Ela pode se referir a todo o universo, à terra física, ao sistema de valores da humanidade, a um grande grupo, a judeus e gentios,
aos não eleitos e também aos eleitos. O que não podemos fazer, preste atenção, é chegarmos a textos como esse e de forma precipitada dizer que significa todas as pessoas. Porque não é assim que João usa a palavra o tempo todo. E para falar a verdade, esse sentido de todas as pessoas do mundo, sem exceção, ele é usado na minoria das vezes ao longo do Evangelho de João. Ao mesmo tempo, o texto diz que ele tira os pecados do mundo. Então, se ele realmente tira os pecados de todas as pessoas do mundo, ninguém vai sofrer a perdição eterna no inferno, certo? Errado, irmãos. Porque nós sabemos a partir das Escrituras o inferno é real. Há agora e haverá pessoas lá por toda a eternidade. Sendo assim, afirmar essa interpretação da redenção universal é afirmar que haverá pessoas no inferno por quem o nosso Salvador morreu e que não conseguiu salvar. Cristo torna-se assim um Salvador frustrado que tentou salvar todos, mas não foi bem sucedido na sua missão. Seu sangue foi desperdiçado em favor de muitos que vão perecer por toda a eternidade nos tormentos do inferno. Embora ele tenha prometido não perder nenhum dos que lhe foram dados, essa falsa interpretação diz: Cristo é um mentiroso, Cristo é infiel ao seu Pai, porque ele não guardou todos os que o Pai deu. Como entendemos versos assim, irmãos? Mundo aqui significa judeus e gentios. Não todas as pessoas do mundo, sem exceção, mas todos os tipos de pessoas. E essas pessoas, não todas, mas todos os tipos, serão trazidas para uma relação salvadora com Cristo. Quem são essas? São as mesmas sobre quem Jesus falou antes, irmãos. São as suas ovelhas. São aqueles que ele recebeu do Pai. É a sua igreja. É o seu povo amado. São seus eleitos. Agora eu quero convidá-lo a se apropriar dessa doutrina tão gloriosa. Cristo morreu para assegurar a salvação de seu povo. Se você é uma ovelha do Senhor, se você crê nele de todo o coração, meu irmão, hoje é dia de você encontrar consolo mais uma vez nessa verdade. Cristo morreu pelos pecados de seu povo. Eu sei, meu irmão, que você, como eu, é um pecador com seus altos e baixos. Você luta contra os ídolos do coração. Você tem tentações e pecados específicos contra os quais luta constantemente. Você, como eu, cai nos mesmos pecados. Você esfria na fé. E em meus deslizes que cometemos, nós nos sentimos inseguros. Em dados momentos, a impressão é que a salvação está escorrendo por entre as nossas mãos. Será que é como você está se sentindo ultimamente? Será que é como se sente hoje? Eu quero encorajá-lo com as palavras do Salvador. Eu não o perderei. Eu não o lançarei fora. Ninguém o arrancará de minhas mãos. Eu me lembro bem, meus irmãos, quando eu tinha 15 anos, eu entrei em lágrimas no gabinete do meu pastor, pensando ter cometido um pecado mortal. Eu estava completamente desesperado. Não havia mais paz no meu coração. A angústia me dominava completamente. Quando naquele dia eu ouvi as palavras mais consoladoras da minha vida, ele disse: João, pecador João, se Cristo é o teu Salvador, você nunca se perderá. É com essas mesmas palavras, meus irmãos, que eu desejo encorajá-los na noite de hoje. Você pode se sentir o pior pecador do mundo, mas Cristo é o Salvador perfeito para os piores pecadores. Não importa se seus pecados são muitos, pois nenhum deles deixa de ser lavado pelo sangue do bendito Cordeiro. Ele carregou o teu nome, cristão, em seu coração enquanto esteve pregado na cruz. E através de seu perfeito sacrifício, o sumo sacerdote, de uma vez por todas, nos assegurou perdão para todos os nossos pecados e salvação
eterna. Se você é uma das ovelhas do aprisco do bom pastor, ele não perderá nunca jamais. Quero convidá-lo a desfrutar hoje dessa maravilhosa notícia. A segurança da nossa salvação não está fundamentada na intensidade da nossa fé, na nossa obediência, mas sim em Cristo, que nos comprou para si, que deu a vida para nos salvar e que nos prometeu: nunca jamais serão arrancados de minhas mãos. E esse é o consolo da doutrina da expiação limitada, irmãos, da redenção particular do povo de Deus. E por fim, cabe uma aplicação a respeito da pregação do Evangelho. Se a morte de Cristo, embora suficiente para salvar todas as pessoas, foi eficaz apenas para salvar o seu povo, você se pergunta, por que deveríamos oferecer o Evangelho a todos sem distinção? Primeiro, nós devemos fazê-lo porque é o que encontramos na Bíblia. Por exemplo, em Isaías nós lemos: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. E o Senhor Jesus também fez o convite: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Em segundo lugar, nós podemos convidar a todos, irmãos, porque o Evangelho, além de uma oferta, é também um mandamento, é uma ordem do Senhor. Os pecadores devem se arrepender de seus pecados e crer em Jesus para a sua salvação. Para ficar com um exemplo, creio que todos conhecem Charles Spurgeon, que foi um dos maiores pregadores da história da igreja e um grande defensor do calvinismo e da doutrina que estamos expondo hoje, da expiação limitada. Contudo, isso não o impediu de ser um dos maiores evangelistas de seus dias. Quando ele pregava o Evangelho, irmãos, Spurgeon não mentia para as pessoas, nem falava sobre coisas das quais não sabia, como fazem muitos evangelistas hoje em dia. Para o príncipe dos pregadores era suficiente e justo dizer o seguinte: você é um pecador e eu sei que Cristo morreu por pecadores. Se o Espírito Santo, mediante a pregação do Evangelho, o convenceu de sua situação e necessidade, se você quer ser salvo da ira de Deus, arrependa-se de seus pecados e creia no que Cristo fez na cruz do Calvário. Perceba que assim não estamos dizendo que Cristo morreu para salvar todas as pessoas do mundo, muito menos que só depende de cada um crer e obedecer. Nós estamos dizendo que Jesus morreu para, de fato, salvar as ovelhas de seu rebanho, o seu povo, os que recebeu do Pai. E se porventura as pessoas para quem pregamos pertencem a este povo, elas vão, em algum momento, ouvir e responder ao Evangelho com fé e com arrependimento. É o que devemos fazer. E é o que eu espero, sinceramente, está acontecendo com alguns entre nós hoje e agora. E eu concluo dizendo, como um bom calvinista e alguém fiel às Escrituras, se você está sendo convencido pelo Espírito Santo, o chamado do Evangelho para você é: arrependa-se de seus pecados, agarre-se ao bom pastor com fé. Ele pode salvá-lo para todo sempre. Amém?